tarde. Estamos aqui hoje com Laís Rabelo, que é executiva de relacionamento com clientes da SEMAR. E gostaria de saber, Laís, o que é a tarifa baixa renda e quais são os benefícios dessa tarifa? Então, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, a tarifa baixa renda é um benefício instituído por lei federal e para beneficiar os clientes aí de baixa renda. Então, com a nova lei, houve alguma mudança dos critérios para que esse benefício o consumidor possa possuir. Então, o que acontece? Anteriormente, o cliente ele recebia esse benefício com base no seu consumo. Após essa nova lei, o cliente ele só recebe esse benefício mediante a renda mensal do consumidor. E como é que ele comprova essa renda mensal? Através de qualquer programa do governo, que é o Bolsa Escola, Bolsa Família, Auxílio Gás, e através do NIS, que é o número de inscrição social, esse cliente ele pode vir a nossas agências da SEMAR e fazer esse recadastramento e passar então aí a receber esse benefício. Aqui no município de Barra do Corda, em torno de 6.000 famílias perderam esse benefício, que poderia estar pagando uma conta mais barata através do subsídio que ele tem direito. Como exemplo aqui para você, consumidor, um cliente que recebia uma conta de R$4, que inclusive vinha paga pelo outro programa do governo do estado, né, que é o Viva Luz. Hoje ele está recebendo uma conta de R$12. Ele perdeu o benefício. Além dele não receber mais uma conta de R$4 que vinha paga, hoje ele recebe uma conta de R$12 e que de direito ele tem que pagar, né? Porque o consumo está correto. Apenas ele perdeu esse benefício. Então, você, cliente, compareça às nossas agências com o número de inscrição social e faça o seu recadastramento. A SEMAR está aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação a esse assunto. E a qualquer momento você pode estar fazendo essa atualização, não tem um prazo definido para que você faça essa atualização. Então, nós estamos à disposição e é um benefício que você aí tem direito. Estamos aqui com o senhor Luiz Carlos, que é executivo de imprensa da SEMAR. E, senhor Luiz Carlos, eu queria saber do senhor, assim, em relação à iluminação pública, quem é responsável por essa iluminação? Bom, a iluminação pública, desde 2002, por meio de uma emenda constitucional, ela foi regulamentada e a responsabilidade por ela é da municipalidade, ou seja, cada prefeitura é responsável pela gestão do sistema de iluminação pública. Embora que as contas sejam seja cobrado na conta o valor referente à contribuição para custeio da iluminação pública, mensalmente a SEMAR presta conta desses recursos em cada prefeitura. Para você ter uma ideia, se na rua que você mora tiver alguma situação relacionada à iluminação pública, você deve ligar para a prefeitura da sua cidade. No caso aqui em Barra do Corda, a prefeitura tem um telefone 3643-1233. Vou repetir. 2333. Esse é o número que a Prefeitura de Barra do Corda disponibiliza aí para as pessoas ligarem para falar sobre uma lâmpada que esteja apagada ou queimada na rua do seu bairro. Senhor Luiz Carlos, também existe muito acidente aqui, não só em nossa cidade, mas como também no país, e esses acidentes em vias públicas com quebra de postes, poderiam dizer alguma coisa sobre isso? Isso é mais comum do que muita gente pensa. A característica das redes de distribuição de energia elétrica é aérea. Então, ela está exposta a diversas situações, né? A condições climáticas e também acidentes em vias públicas. Eu acho que qual é o grande recado para os condutores de veículos, carro pequeno, picape ou mesmo ônibus ou caminhão? É que dirijam com mais atenção, com mais prudência, com cuidado, sobretudo nesse período agora de chuva, onde as estradas, as pistas estão molhadas, e um acidente em via pública com quebra de porte traz transtorno para toda
todo mundo. Primeiro, para os ocupantes do veículo. Segundo, para a família dessas pessoas. E, por último, para a coletividade, que vai ficar sem energia. Quando acontece esse tipo de acidente, o que as pessoas devem fazer? Imediatamente ligar para a central de atendimento a cliente da SEMAR por meio do 116. Esse telefone funciona 24 horas, 7 dias por semana, e você pode ligar tanto de telefone fixo como de telefone celular. E informe o local e um ponto de referência, para que as equipes de plantão da SEMAR possam chegar até lá e dar o tratamento que esse tipo de caso requer. Normalmente a gente isola a área, né, para que a gente possa trocar aquele porte e os componentes que vieram a ser danificados. Agora, quando a gente consegue identificar o proprietário do veículo, todo o prejuízo causado por aquele acidente vai ser cobrado do proprietário do veículo, porque, de uma certa forma, o que foi danificado foi a estrutura do bem da concessão, que são bens da União, é de toda a população. Os portes, subestações, redes e linha de transmissões, na verdade, são da concessão, não são da SEMAR, propriamente dito. E nesse período de chuva, quando cai algum raio assim, e há perdas materiais, o que a pessoa pode fazer nesses casos? É muito importante que a gente possa levar uma mensagem educativa para as pessoas. A combinação água e energia ela é extremamente perigosa. E nesse período em que nós estamos com chuvas, é importante que as pessoas redobrem o cuidado, tanto dentro de casa como na rua. Por exemplo, dentro de casa, se você percebe que está chovendo forte, com ventos intensos, descargas atmosféricas, que são os raios e trovões, nesse momento, tire da tomada os equipamentos, a TV, o ventilador, a geladeira, e aguarde passar aquele momento mais intenso da chuva. Isso para evitar, porque uma descarga atmosférica dessa pode fazer com que nós tenhamos transtorno no sistema de distribuição de energia elétrica, uma elevação de tensão ou coisa parecida. Então, qual é a recomendação? É tirar da tomada, né, os equipamentos. Dentro de casa, evite manusear equipamentos descalço ou em local onde esteja água molhada. E sempre com as mãos enxutas, nunca com a mão molhada. Não permita que crianças tirem ou coloquem tomada de equipamento. Somente adulto deve fazer isso. O simples ato de tocar uma lâmpada de energia deve ser feito por uma pessoa adulta, calçado, com sandália de borracha. Dessa forma, você vai evitar acidente com energia elétrica dentro de casa. E na rua, por exemplo, se você está passando numa determinada rua e tem um cabo de energia no chão, não se aproxime e não permita, não deixe que ninguém chegue perto. Tente isolar aquela área, ligue para o 116 da SEMAR, informe o endereço com um ponto de referência, para que as equipes de plantão da SEMAR possam ir até aquele local e possam tirar aquela condição de risco. Essas são algumas dicas de segurança. Senhor Luiz, o senhor podia dar algumas dicas de economia? Isso é fantástico. É importante que as pessoas possam perceber a oportunidade de economizar energia em casa. E é mais simples do que muita gente pensa. Basta observar as situações de desperdício dentro de casa. Exemplo, lâmpadas acesas durante o dia, que não serve de maneira alguma, a não ser para consumir energia desnecessariamente. Então, qual é o correto? Abra a janela, abra a porta e deixe que a iluminação natural entre dentro de casa. Outro exemplo, nós brasileiros temos o hábito de assistir televisão deitado. O que acontece? Normalmente você vai dormir e a televisão vai passar a noite ligada. Utilize o controle da TV e programe para que ela autodesligue. Um outro bom exemplo é a questão relacionada à borracha da geladeira. A geladeira, ela é responsável por, em média, até 40% do consumo de uma residência. Então, periodicamente, verifique se a borracha está fazendo a vedação correta, da geladeira, porque o que acontece? Se a borracha estiver estragada, o motor lá atrás vai trabalhar mais intensamente, porque o ar frio vai sair e o ar quente vai entrar. Então,
é importante fazer isso. Nesse período de chuva, é comum as pessoas usarem a parte de trás da geladeira para secar tênis, toalha e vários outros peças de roupa. Não pode. Primeiro que aumenta o consumo, né? E depois a pessoa corre o risco de pegar uma descarga elétrica. Então é muito importante que as pessoas possam fazer exatamente isso. E qualquer dúvida relacionada ao consumo, se você recebe uma conta e o valor está muito acima do que normalmente você paga, a primeira providência é ligar para o 116. Mas não esqueça, quando você ligar, tenha em mãos o número da unidade consumidora, para facilitar e agilizar o atendimento. Esse número está na conta de energia, quando você abre a conta de energia, na parte interna, no canto superior direito, dentro de um retângulo avermelhado. Pronto, é esse número aqui. Então, todas as vezes que você ligar para a SEMAR, seja por falta de energia ou para pegar qualquer informação, informe esse número. Às vezes a pessoa, quando o atendente no 116 pede o número da unidade, se for à noite, a pessoa estiver sem energia, talvez ele vai ter dificuldade para localizar a conta. Qual é a dica? Grave no seu celular. Pegue agora, depois do programa, a sua conta de energia, pegue o seu celular e bote o nome lá, SEMAR, e esse número que está aqui. Se em algum momento você precisar falar com a SEMAR à noite, para reclamar de uma falta de energia, você já vai ter no seu celular o número da unidade consumidora. Então é muito simples para que você possa ter um acesso à SEMAR. Senhor Luiz Carlos, e em relação aos direitos e deveres do próprio consumidor? Isso é um tema muito importante. As pessoas precisam fazer o exercício dos seus direitos e, ao mesmo tempo, dos seus deveres. Eu poderia dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, todo consumidor tem direito a uma comunicação fácil e de forma grátis, junto à concessionária de energia elétrica. Exemplo, a SEMAR disponibiliza uma central de atendimento a cliente que funciona 24 horas, que é o 116. Outra, o cliente tem o direito de receber a conta de energia até 5 dias antes do vencimento. Se porventura essa conta não chegar, a primeira providência que o cliente deve fazer é ligar para a nossa central e informar isso. E na hora que ligar, tenha em mãos o número da unidade consumidora. Ou, se ele preferir, ele pode ir na nossa agência de atendimento. Mas, por outro lado, o consumidor também tem deveres, como, por exemplo, pagar a conta até a data do vencimento. A SEMAR precisa receber pelo serviço que ela entrega, até para que ela possa, primeiro, comprar o material para poder dar manutenção no sistema elétrico, pagar os seus empregados e viabilizar todo o aparato que é necessário para fazer o atendimento ao cliente. Um outro dever do consumidor, permitir livre acesso das equipes da SEMAR até o equipamento de medição. E uma dica importante, o medidor é um equipamento que mede o consumo de energia e é importante que ele esteja na parte de fora do imóvel, ou seja, preferencialmente no muro da casa. Se a casa não tem muro e tem só o terreno, ele precisa estar no limite da via pública, porque quando o leiturista passar mensalmente para colher a leitura, para poder gerar a conta, ele não vai incomodar, né, o dono da casa, ele vai colher lá fora mesmo. Então, isso é muito importante, até mesmo porque hoje a questão da segurança está muito relacionada a isso. Porque, veja só, se chega uma pessoa, às vezes, mal intencionada, ele pode usar como se for, de argumento, como se ele fosse empregado da SEMAR, apenas para entrar no teu imóvel e cometer o crime. Se o medidor é lá fora, ele não vai ter esse argumento, porque normalmente as equipes da SEMAR, elas só precisam ir até o medidor. Muito raramente elas precisam entrar na casa das pessoas. Então, é importante que o medidor esteja na parte externa do imóvel, para a segurança das pessoas e para que as equipes da SEMAR tenham acesso. Como é que a pessoa pode identificar um funcionário da SEMAR para evitar esse tipo de atentado? Olha, todo o empregado da SEMAR ou de empresas prestadoras de serviço da SEMAR, eles usam farda com a marca, a logomarca da SEMAR. Normalmente eles estão com o crachá, que tem foto e, logicamente, a empresa que ele presta serviço. Eles normalmente estão em carros devidamente caracterizados com a marca da empresa, dizendo qual é a empresa que eles
prestam serviço e, normalmente, eles estão de posse de uma ordem de serviço. Então, na dúvida, se o cliente tiver alguma dúvida, ele pode ligar para a central de atendimento a cliente para confirmar se aquela equipe está com algum serviço para aquela casa, para aquele imóvel. Isso para garantia da segurança. Mas qualquer atitude suspeita, o consumidor deve denunciar isso por meio do 116 para que a SEMAR possa apurar. Qualquer situação de um tratamento descortês, deselegante de uma equipe da SEMAR, ela tem que ser denunciada. A SEMAR irá apurar e dar o tratamento administrativo que esse tipo de caso requer. Queremos agradecer aqui ao senhor Luiz Carlos e a Laís também, por esclarecer algumas informações, né, que são relevantes para nós consumidores. E eu queria que o senhor deixasse um recado, senhor Luiz, para a população aqui. Dizer que a SEMAR, ela continua muito empenhada na sua atividade de melhorar a qualidade da energia e melhorar também a prestação de serviço que ela faz para todo o estado do Maranhão, nos 217 municípios. A SEMAR hoje atende a mais de 1.950.000 consumidores, unidades consumidoras, e isso reflete toda a população do estado. Então, esse é o nosso compromisso, de avançar nesse processo de melhoria. A SEMAR tem muito claro que ela já fez muito. Só investimentos foram aproximadamente 3 bilhões de reais nesses últimos 8 anos, onde a SEMAR iniciou esse processo de mudança. E a gente tem consciência que ainda tem áreas que precisam de ser melhorada a rede de energia, e nós vamos continuar nesse processo de mudança para levar cada vez mais conforto para a população, não só de Barra do Corda, mas de todo o estado.